Agora com a manchete da Ranieri tratando da ex-primeira-dama, Farol. Vamos lá. Michele Bolsonaro vai ao encontro de Bolsonaro, vai viajar. Tem negócio dos cães. Como é aí, Farol? Michele arruma as malas para se encontrar com Bolsonaro e ajustar a versão das joias. Mas antes, coloca cães para adoção. Não tenho como cuidar, estou morando de aluguel. Pois não, Ranieri. Como a gente já mostrou aqui, eles disseram que o salário que eles estão recebendo não é lá essas coisas, né? Salário de pouco mais de 30 mil reais. Qual é o brasileiro que vive com esse salário, né? Eu não sou. Enfim, como o salário deles não é suficiente, eles estão morando de aluguel porque o PL, que tinha feito um acordo para pagar o aluguel de uma mansão para a família Bolsonaro, né? Para Bolsonaro, a esposa e a filha, deu para trás. Agora, como eles estão pagando apenas o salário, então eles têm que se virar com o salário. Atualmente, Michele Bolsonaro está em uma casa, condomínio de casas, num bairro conhecido aqui, num setor de Brasília conhecido como Jardim Botânico. Fica a cerca de 12 quilômetros aqui do Palácio do Planalto, por exemplo. E, portanto, ela anunciou nas redes sociais que tem 6 animais de estimação, mas vai ter que colocar 3 em adoção. 3 já estavam com ela e 3 ela encontrou na rua e, portanto, colocou o nome dos 3, o Alvorinha, o Bartô e tem um outro que começa com N, esqueci agora o nome dele, colocou para adoção. Ela disse que fica com o coração partido, mas que não tem como sustentar os animais. E ela que está arrumando as malas, Amadeu, entre hoje e amanhã vai desembarcar em Orlando, nos Estados Unidos, para encontrar com o seu esposo. Ela deixou o país norte-americano no dia 26 de janeiro, ela chegou aqui ao Brasil, desde então está aqui entre agendas políticas e sociais, vai assumir o comando do PL Mulher e o encontro de urgência e emergência foi exatamente para alinhar o discurso de Bolsonaro e Michele sobre a versão das joias, que diverge. Michele Bolsonaro, ela foi às redes sociais dizer que não sabia de nada disso e insiste. E integrantes do PL acreditam que, de fato, a ex-primeira-dama não sabia que os presentes da Arábia Saudita seriam para ela, essas joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Já Bolsonaro não, né? Ele tinha consciência, sabia do que estava se passando, inclusive o ministro, na época de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que seria para Michele Bolsonaro. Além disso, eles também vão alinhar as questões políticas. Está previsto para o dia 21 deste mês, depois de ser adiada por causa desse escândalo, a posse, de fato, de Michele Bolsonaro na presidência do PL Mulher e o início das viagens dela pelo país. Já sobre essa versão de Bolsonaro de que ele não sabia das joias também, né, porque ele chegou a dizer ali em algum momento que as joias seria pro Estado brasileiro, não colou com os integrantes do PL. Deixa eu voltar de novo aqui com os meus jogadores, porque é preciso juntar a Michele com o Bolsonaro, mas também o ministro. Eu acho que tem que ajustar um discurso só, Silas, de defesa, né? Não, mas essa questão de discurso... E ele presta depoimento amanhã, não, viu? Eu entendo. Eu digo que vai são dar duas tempo, coisas. Amadeu. Porque são duas... A Polícia Federal Silas, pediu... são duas coisas, ó. É um discurso público, político, mas eu estou falando nos processos. Isso. São Acho que dois. aí a defesa tem que avaliar o que vai fazer, né? Começando pela história dos cachorros. Né? Eu acho que a Michele, ela usou do seu nome para conseguir a adoção de 3 cães. Os cães não eram dela, gente. Ela encontrou na rua. Ela já tinha os 3 que ela vai ficar. E os 3 que ela encontrou na rua, quem é que não vai adotar esses cachorrinhos aí, meu amigo? Tem fila de gente. Então ela usou do seu nome para conseguir a adoção rápida para esse cachorro. Com relação às joias, eu acho que o presidente Bolsonaro, se ele não tem nada a ver, tem que voltar para o Brasil, porque estão falando até em prisão para o homem. Se ele não voltar, vão prender ele. Eu estava na estrada ouvindo o seu programa da rádio. Eu também não acredito. Mas estão fazendo uma farofa tão grande disso, né? Que é arriscado acontecer. Ele precisa voltar. Quanto à casa do aluguel, eu quero defender o PL.
Porque é o seguinte, ele só podia alugar a casa se o Bolsonaro estivesse no Brasil. O homem foi embora. O Valdemar, como é que eu vou dar casa para o homem morando lá nos Estados Unidos, né? Então o Valdemar tem razão. Tem razão. Como é que eu vou prestar a conta, né? Porque o fundo eleitoral, a partidária... Fala aí, Franz, vamos lá. Não, sobre essa questão aí da adoção, a gente sabe, a gente que tem animais sabe Você o tem, apego. Né? Tenho então você tem lugar de fala, eu tenho 10 gatos, a gente sabe... não tem cachorro? Não tem, a gente sabe o apego que eles passam a ter com a família. Então, dependendo do tempo que esses cachorros ficaram com a Michelle Bolsonaro, é uma certa maldade ela também se desfazer deles, mas claro, se ela não tem condições de continuar cuidando deles, é claro que tem que adotar. Agora, em relação ao caso das joias, você disse dessa posição divergente das defesas, e realmente tem que ser uma posição uníssona, porque a Michelle falava em um processo para como devolver essas joias, Bolsonaro já falava outra coisa, então eles têm que se decidir sobre qual versão eles vão apresentar à polícia, e senão a situação deles fica ainda mais complicada. Ô Ari, você tem lugar de fala. Eu sempre criei cães. Pai da Gabi. Eu só vejo, da Gabi atualmente, o Joy morreu recente, mas é o seguinte, eu vejo um risco aí. Vai que quem adota esses cães é um esquerdista e transforma esses cachorros em comunistas. Meu Deus. Dona Michelle, não faça isso. Vão doutrinar esses cachorros. Esses cachorros vão aprender a fazer o L com a pata. Eu vejo risco. Fala, Paulinha. Desconcerta. Não, mano, eu acho que... Tira assim, de tempo. Para além do que já foi dito aqui, acho que já está mesmo na hora do ex-presidente voltar para o Brasil. Concordo com o Silas, se não tem nada para esconder, já deveria estar voltando para o país dele e deixar essa história dos Estados Unidos para lá. Vamos agora para a manchete do... Agora é estranho, né? Se ele fosse voltar, de fato, agora para o Brasil, ela não estava indo às pressas. Então, ele pretende estender. Enquanto isso, a gente vai... Como é que você sabe que é às às pressas, Daniel? Como é que você soube que é às pressas? Porque entre hoje e amanhã... E o que entre que tem? hoje e amanhã... Rapaz, eu vi a Cíntia aqui quarta-feira, eu olhei também... sábado, a mulher estava lá em Portugal. Então, pronto. Rapaz, não, quem tem o dinheiro da passagem, quem tem o dinheiro da passagem, não tem negócio de pressa não, ele tem e vai. Sabe quem não tem essa pressa? Sou eu que estou sem a passagem. E que soma as aposentadorias, né? Do Congresso, da presidência, manchete do PL. Não, mas as pressas, eu não estou vendo essa viagem. É a 1 agora, Ari. Manchete 1 de Ranieri Veloso ao vivo, direto de Brasília. É a 2. É a 2, Amadeu. Presta atenção. Desculpe. Marcos Aurélio conquista simpatia de Gilberto Kassab para disputar a prefeitura de Teresina. Rapaz, o Marco Aurélio gostou do PSD, viu? Fala lá, Ranieri. E não quer sair, não. Quer ser o pré-candidato. Largou à frente, já foi encontrar logo com o presidente da sigla, licenciado, mas é o que comanda, a gente sabe. E lá no Palácio, né, dos Bandeirantes, em São Paulo, onde ele assume a Secretaria de Governo. E disse que vai ajudar Marcos Aurélio nessa missão de ser o candidato a prefeito da capital. O deputado Júlio César, inclusive, o presidente do PSD no Piauí, ele também teve encontro com Gilberto Kassab hoje, em São Paulo também. E eles também falaram sobre esse tema. Eu estou até aguardando aqui para saber os detalhes. Mas com Marcos Aurélio, ele de fato apresentou o seu desejo de disputar as eleições do ano que vem e, inclusive, já apresentou ali alguns projetos para Kassab, para que ele de fato possa ajudar. Tem inclusive uma cartela aí que ele diz e critica quais são esses problemas de Teresina e pediu o apoio do secretário de governo. Olha aí, Ari. Estamos muito sobre política.